Geração vai, geração vem, tem coisas que nunca mudam. A gente precisa aprender como tratar com os desbravadores. Você vai conhecer agora as diferentes características de 10 a 12 anos, 13 a 15 e de 16 a 25 anos, para saber como trabalhar e como envolver essa moçada no Clube dos Desbravadores. Mais do que isso, você vai conhecer agora um pouquinho das gerações que estão vivendo hoje na igreja e as diferenças entre elas, como você pode superar, ter melhor comunicação e desenvolver melhor as atividades do programa do clube com a galera que você tem aí. Vem comigo, esse aqui é o MDA Connection, vamos compreender o desbravador. Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso MDA Connection. Nós estamos trabalhando com essa forma diferenciada de treinamento online. Você já sabe, ao final desta palestra, desse seminário, você preenche aí o seu relatório. Nós queremos um parágrafo onde você vai colocar a sua reação pessoal e onde e como você vai aplicar as ideias que você aprendeu no seu clube, ok? Você envia isso para o seu regional, ele vai fazer a avaliação junto com o conjunto de horas que você tem que prestar. E aí, ao final, se você for aprovado por ele, você vai receber o certificado desse curso e o trunfo que vai para a sua coleção, tá bom? E nós estamos recebendo hoje aqui para um assunto muito especial. Vamos conversar sobre como compreender melhor os desbravadores, a idade dos juvenis, dos adolescentes e ter um entendimento de como a gente vai adaptar o nosso trabalho para essas realidades tão atuais. Nós convidamos para estar conosco o líder de desbravadores da União Sul Brasileira, Pastor Ariel. Bem-vindo, Pastor Ariel. Obrigado, Pastor Erickson. Que bom estar contigo no podcast. Estava lembrando aqui, o último podcast que tivemos juntos, a gente estava em Long Island, com tudo pago, inclusive. É verdade. Nós mesmos pagamos nossa viagem lá para Nova York, a passagem e tudo mais, mas o pessoal pagou $6 para nós irmos de Nova York a Long Island. E participamos de um podcast em inglês, muito né? Não legal, tô brincando, português mesmo. Foi muito legal. Então, bom estar de volta aí no podcast. Legal. Podcast com os irmãos da Igreja Luso-Brasileira de Nova York. Se estiverem nos assistindo, abração para vocês, muito queridos, nos receberam lá. Isso aí. Então, um privilégio estar com vocês aí. Espero que você curta aí muito. E assim, a gente tem que estar bem preparado, porque o clube é um desafio grandioso, mas ao mesmo tempo é apaixonante de se envolver com essa idade que assim, é maravilhosa, né? Uma idade de descobertas, uma idade de grandes momentos ali, e que bom de poder conduzir e ajudar os pais aí nesse caminho da galera, né? Muito bem. Meus amigos, a gente vai conversar, como eu disse então, sobre como compreender um pouquinho mais os desbravadores, porque afinal de contas, seu público-alvo são os adolescentes. Você já sabe, alguns pais simplesmente não conseguem mais entendê-los. É toda uma série de mudanças hormonais, sociais que estão acontecendo durante esse período tão transformador da vida. Mas você, líder, tem que estar preparado para ouvi-los, entendê-los. E quando eu digo entender, não estou falando aqui das gírias que eles falam, mas é de compreender as realidades e as transformações que estão ocorrendo com eles. A gente vai falar agora, nesse primeiro bloco, um pouquinho sobre o todo da compreensão dessas novas gerações. O que mudou nessa geração para as anteriores e como é que a gente pode se atualizar, buscar materiais e se atualizar com isso. Então vamos lá. Pastor Ariel, como é que a gente pode compreender então um pouco mais as novas gerações e essa geração que está chegando agora? Olha, o Dr. Alan Novaes fala o seguinte: toda nova geração que vem é uma chance de continuidade e ruptura. Então, eles vão escolher algumas coisas que eles vão continuar. Não, isso aqui é legal, isso é um valor interessante, nós vamos continuar. Mas eles vão escolher inevitavelmente algumas coisas para não continuar. É normal, tá? É normal. Sempre foi assim, no mundo, na igreja, em todos os lugares. Só que agora a gente tem um problema. Por quê? Quando eu pego o passado, não havia muito essa história da adolescência. O pessoal, de fato, passava pelas dificuldades, passava pela autoafirmação, timidez, tinha-se os mesmos itens, mas era um mundo meio, assim, difícil, né? Mas se sobrevivesse até os 12 anos de idade, já era lucro, né? Exatamente. Não, além dessa parte de sobreviver, era o esquema seguinte: você não consegue trabalhar ainda, então você é criança. Ah, já pode trabalhar, então você é adulto. Certo. Então, assim, conforme segurava a enxada, né, era a definição da maturidade. Então, hoje é um mundo diferente, onde
se existe um tempo maior onde de fato se espera o período de desenvolvimento. Então, até a adolescência está sendo esticada, né? E assim, para falar de gerações aí, que foi a tua introdução, antes de uma geração para outra, demorava tempo. Se tem um autor chamado David Cooper, que ele fala o seguinte, se pegasse um egípcio lá de 300 anos antes de Cristo, colocasse ele numa máquina do tempo, levasse ele assim 200 anos à frente, ele desceria e teria pouco choque. A língua era muito parecida, a religião muito parecida, a forma de se vestir muito parecida e as profissões, tudo muito igual. Pegue alguém de 200 anos atrás e traga para agora, né? Então, assim, é um mundo que se acelerou. Então, de uma geração para outra, diminuiu o tempo. Então, olha só que coisa doida. Hoje na igreja tem 6 gerações trabalhando juntas. E no clube, por incrível que pareça, antes a gente podia dar uma aula assim, meio geralzão, dizendo assim, gente, eles são assim, pronto, tá aqui a listinha. Agora, você vai ter, pela idade, pela circunstância, talvez, 2 gerações convivendo dentro do clube. 3, a liderança numa vibe, ali os desbravadores que estão mais ali 16, 17, 15, 14 a outra galera em outra vibe. Então, assim, ó, o desafio que nós temos, né? Porque aí uma época em que se conversa pouco, cada um com seu fone aqui e tal, né? Cada um com as suas coisas, aí daquele que mexe nas minhas coisas. Então, é interessante que a gente tenha uma noção, então, de cada fase, como são as novas gerações. Então, para a gente entender, as gerações, elas têm no estudo sociológico aí, uma periodização cada vez menor. No passado, se a gente olhar, por exemplo, a época bíblica, né? Meio que eles tratam ali a cada 40 anos. É isso aí, é né, isso aí. a cada geração. Isso vai diminuindo nas sociedades modernas. A gente vai ter... Quando começam os estudos, são 36 anos. 36 anos. Mas hoje já se fala de 7 a 10 anos, menos, né? Ok, então vai diminuindo. Essa periodização tem a ver com as mudanças sociais. É assim, ó, as novas gerações, elas não vieram de Marte. Elas não são assim, né, o problema são... Não, elas são nossos filhos, são nossos netos. Se elas têm alguma qualidade boa, foi nós que ensinamos. Se eles têm algum defeito, foi nós que ensinamos. Eu gostei do exemplo que você usou aí do Egito, né? Porque se você parar para pensar, o Egito tem aí mais de 3.000 anos de história, né? Inclusive agora nós que somos historiadores, né? Exatamente. Estamos com essa moral aí, então? O Egito em si não muda nada em 3.000 anos, muda quase nada, muito pouco, né? Muito pouco, depois um período romano e tal, mudança mais, mas não muda quase nada. Agora, eu sentei outro dia para conversar com meus filhos, são adolescentes, e aí eles estavam me fazendo perguntas sobre a minha adolescência e quase tudo que eles conhecem hoje não existia na minha adolescência. Exatamente. Então, por exemplo, a popularidade do computador, não. O computador era uma coisa que pertencia a empresas ou gente muito rica. A gente não tinha acesso ao computador. O primeiro computador que eu mesmo fiz um texto e tentei usar, eu já estava no primeiro ano de faculdade. Eu disse o mesmo para meus filhos, eles arregalaram os olhos e disseram assim, nossa, pai. Mas é a realidade. Você vê que nesse período as coisas mudam intensamente. Hoje não. Hoje qualquer um tem um mini computador na palma da mão. E não só o computador, você tem o GPS, você tem uma máquina fotográfica, você tem... Então, assim, um mundo de coisas que eram inimagináveis, né? Que elas trazem benefício, mas elas trazem também... Por que tem tanta ansiedade hoje? É muito simples. Ansiedade é do ser humano. Só que antes o camarada era assim, enquanto ele estava lá trabalhando, ele estava preocupado, podia vir um animal selvagem, podia ter algum perigo, então ele estava atento. Isso é ansiedade, ansiedade. Só que depois ele chegava em casa, fechava as portas, e ali ele falou, aqui eu estou tranquilo, aqui a porta está fechada, os animais selvagens estão lá fora, então e aí não tinha nem luz. Então agora não, agora cada WhatsApp que chega pode ser algo que vai trazer ansiedade. Cada boleto que venceu. Então, é um mundo onde as emoções elas ficam à flor da pele. Ok, então o que marca a ruptura de uma geração para outra não é tanto o ano que a pessoa nasceu, mas essas influências culturais. Perfeito, certo? Perfeito. Ó, isso é uma coisa muito verdadeira. Pode ter alguém que parece ser de uma geração mais velha, mais nova, por contexto que ela viveu. Ela está protegida ali, né? Isso é como diz aquela música gauchesca, uma poesia, né? Eu nasci em tempo errado, né? É por aí, é por aí. Então, assim, basicamente se fala que tem a geração dos veteranos, que é a geração silenciosa, que seria assim a geração do Pelé, nosso chefe, a galera uns 60 anos, né? Ali. Depois, então, tem os baby boomers,
que é literalmente explosão de bebês, o termo em inglês, porque aí tinha passado as guerras, o mundo estava um pouquinho melhor. Então são os nascidos após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, não tinha televisão, né? Então aí o pessoal, e assim, pouco método anticoncepcional. Então, nessa época, a explosão de bebês, o mundo aumentou a população e tal. Então, são os baby boomers, e são os caras, assim, viciados em trabalho e tal. Crê em religião, mas é uma religião, assim, muito sem... Se você orou e a bomba caiu mesmo assim na tua casa, no período, morava em Berlim ou morava em Londres, então, uma religião, assim, sem muita superstição. É, assim, muito, assim, pragmática as coisas e tal, né? Aí, em seguida, vem a X, que aí muitos dos líderes do clube são da geração X, né? E em seguida, então, vem a Y, e agora, rapidamente, você tem novas gerações que vêm vindo, e cada uma delas são frutos de um momento e de uma circunstância. Sabe o que eu parei para pensar? Eu parei para pensar aqui que nós estamos treinando a geração Z, que nós dávamos aula sobre essa geração, e agora você está aqui assistindo as nossas videoaulas, você da geração Z está aí nos assistindo. Muito bem. É isso então aí. Vamos lá. Veteranos, que são os nossos bisavós e os seus... Aliás, nossos avós e os seus bisavós, né? É por aí. Os veteranos, aqueles que nasceram antes das guerras, ou viveram as guerras, né? Viveram as grandes guerras, né? Uhum. Esse é aquele que vem e fala assim, senta e coma tudo, eu não tinha o que comer. E era verdade. Sim. E era verdade. E essa geração que a gente chama, assim, popularmente, restam poucos deles, né? Eles já estão velhinhos, alguns já morreram. Essa é a geração que a gente chamava de geração de ferro, né? É a geração aí da Rainha Elizabeth, né? Desse pessoal, assim, dessa linha, assim, os chamados imortais, né? Os caras que eram de ferro mesmo, os caras que aguentavam tudo e não reclamavam de nada. Mas olha que curioso, em cada época, as pessoas estão sempre dizendo que a geração que passou era melhor e a que está por vir é sempre a pior. E se você parar para olhar a história dos nossos avós, aí, os geração de ferro, esses caras aí que são os antigos, eles diziam assim, os pais deles, né, que nós nem conhecemos, eles diziam assim, vocês são a pior geração do mundo, olha isso, vocês fizeram 2 guerras mundiais. Então, tinha uma perspectiva de que eles tinham aniquilado com a história. Essa perspectiva sempre existe. 2 textos bíblicos que a gente pensar aqui. Um é assim, ó, não diga que os tempos antigos são melhores do que hoje. Não é sábio pensar assim. Então, essa história de só porque da minha época antiga melhor, isso é uma falácia. Então, esse é o ponto 1. Agora, Jesus também falou em Lucas, dizendo assim, como é que compara essa geração? Que veio o Senhor Jesus, o Filho do Homem, comia e bebia, foi chamado de comilão e beberrão. Aí o João Batista, que não comia nem bebia, vocês falaram que ele tinha demônio. Aí ele fala assim, vocês são igual meninos, vocês são imaturos. Quando tocaram as músicas era para dançar, vocês não dançaram. Quando era para chorar, vocês não choraram. Vocês são como menino nas praças. Ou seja, Jesus criticou a geração da sua época. Então, vou repetir a frase do início lá do Alan Novaes, Dr. Alan Novaes. Toda geração ela vai escolher coisas para continuar e coisas para ter uma ruptura. Qual a nossa missão como clube? É ter contato com essa geração e apresentar para eles a beleza do evangelho, os princípios do clube, as coisas maravilhosas que nós temos aí na salvação e serviço, para que entre as coisas que eles escolham para dar continuidade, eles guardem isso no coração também. Essa é a missão do clube. Ok. Aí você falou que depois vem a geração dos baby boomers, né? Baby boomers, O baby boomer, então, começa a partir dos que nasceram depois da Segunda Guerra, o baby boomer. Sim. Até mais ou menos o que? Até o início dos anos 80? A literatura, eu fiz o meu artigo terminando o MBA lá, eu fiz um artigo sobre isso. Toda a literatura é de empresas. E assim, existe muita variação nessa idade, mas seria mais ou menos ali, essa galera aí do Baby Boomer, até o nascimento do ano 70, mais ou menos. Mas, mas varia muito a literatura. Essa turma aí, a marca deles é o conservadorismo. Exatamente. É o cara que a vida inteira trabalhou no mesmo emprego, ele não muda de religião nem torcido e retorcido. Raciocínio. Se mudar, nunca mais sai daquela igreja. Raciocínio linear, uma coisa só de cada vez. É aquela geração que o professor entrava, todo mundo ficava em pé. E tal, um respeito à autoridade, né? E, de fato, é um valor a pessoa que fala assim, não, eu trabalhei a vida inteira na prefeitura, tal, né? Então, é uma linha. E, olha, era difícil você trazer alguém para a igreja, porque para ele que abandonar a igreja antiga que ele frequentava, mas é difícil sair também da igreja. Depois que ele entendeu, ele falava, não, eu vou, entendi isso aqui olha para a vida toda. Agora é interessante, essa geração ela também tem seus pontos de ruptura, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, de uma época dos anos 60, quando eles eram jovens, e você tem aí
Jovem Guarda, você tem aí no contexto mundial, né, a Revolução Hippie. Você tem o destoque foi em 69, Sim. onde eles tinham o contexto de é proibido proibir. Ou seja, mesmo os conservadores tiveram um período lá atrás de muita coisa diferente, né? É pendular, pastor Erickson. Ou seja, olha só, eles foram muito reprimidos pelos pais deles. Então, assim, foi duro, não foi fácil. Então, aí eles falaram assim, não, nós queremos agora não fazer algo que seja tão pesado para a próxima geração, né? Então, ainda passou, por exemplo, eu lembro como menino, né, que quando chegava a visita em casa, não era pra gente falar nada, era ficar quieto. Aí daquele que falasse assim, desse palpite na conversa adultos, né? Então a gente ficava quietinho ali ouvindo, né? Olha um quadro que dá pra entender bem como é que é isso. Natal. Como é que era Natal antigamente? O vô e a avó eram os primeiros a sentar no lugar de honra. Depois os pais. E de acordo com a idade, assim, havia uma hierarquia na família. E a criançada? A criançada, cada um pegava um prato, comia na escada, outro lá e tal, e acabou, né? Servia depois. Como é que é o mundo hoje? Ó que loucura, né? Então, vai tendo rupturas e continuidade, então a família continua, pela graça de Deus. Mas agora vem a mãe e fala, filhinho, o que você vai querer comer? Aí serve o prato do filho, bota ele na principal cadeira. E isso todo mundo faz com os filhos. Dali a pouco, o vô e a avó arrumam um lugar para eles, né? E o pai que senta lá na escada, no lugar que sobrou. Então, é uma inversão das coisas, né? Então, é pendular. Quando há um exagero numa ponta, por exemplo, a nossa geração, a gente foi criado muito na rua, não sei se aconteceu contigo. Era assim, a gente brincava o dia inteiro na rua. A mãe nem queria a gente em casa, o pai, porque sujava a casa. Então, chegava da escola, ia pra fora, e quando anoitecia, a mãe gritava, Ariel! E a gente voltava pra cá, não era assim? Os caras gritavam na janela da casa, assim, pra rua inteira ouvir. Uhum. E cada mãe chamava seu filho quando não dava mais, já era noite. É isso aí. É a hora de voltar pra casa, tomar o banho e dormir. Então, a gente sofreu bullying, a gente brigou na rua, a gente aprendeu a se defender, a gente ia ficar esperto porque tinha muita malandragem e tal. Então, a gente nossos filhos hoje, a gente tem tanta preocupação com eles que eles não dormem fora de casa. Tá, aí vamos lá. Essa geração, que é a minha e a tua, né? Uhum. Já entramos aí nos filhos dos Baby Boomers. É a geração X. Nós somos criados pelo Baby Boomers, com o pessoal durão pra caramba, certo, e tal. Aí vem a geração X. E aí a gente falou assim, não, nós não vamos ser diferente dos nossos pais. Que é a galera... Nós vamos ser legal, que são os hippies, né? A galera que cresce agora nos anos... Temos os hippies, aí depois a gente tem agora a galera que cresce nos anos 80 e 90. Exatamente. Que cresce não, que é adolescente, digamos assim, nos anos 80 e 90. Sim. Que é a galera da época do rock and roll, que é a galera Perfeito. do metal, a galera... Seria assim, ó, o Pelé dos veteranos, sim, um Barack Obama ali e tal. E aí na sequência aqui a X, Rodrigo Santoro, tal, né? Uma galera assim, né? E já conectado com a Y, que aí é a galera do Neymar, certo, da Anitta, tal. Vamos né? caracterizar a X, então, a Baby Boomer, muito conservadora. A X é um grupo, qual é a característica deles aqui? Então, eles são uma mistura entre o que os pais eram, que era assim, linear, durão, também valoriza o trabalho, são workaholics. Só que olha só, para X o trabalho não é diversão, trabalho é trabalho. Então, o cara da X... Tipo, vou trabalhar até ganhar grana e não precisar mais... Ele fica no emprego ruim, mesmo que ele ganhe, se ele ganhar bem. Esse é o cara da X. Vou trabalhar para ganhar grana. Isso. E a grana vai me dar o que eu quero. E o cara da X, ele olha para trás e ele vê ainda o sofrimento do mundo. Então ele fala assim, ó, vale a pena passar 4 anos estudando para vestibular, passar em medicina. Vale a pena juntar dinheiro e financiar minha casa e tal, daqui 30 anos eu tenho uma casa. Então, o X, olhando para trás, ele busca segurança e ele aceita pagar o preço para chegar à segurança. Ok. Eu não sei se tem essa impressão, mas eu acho que a nossa geração é a geração mais dinheirista de todas que teve, né? Eu me lembro dos meus colegas escolhendo profissão, os caras perguntam assim, você vai fazer o que da vida? Pô, você é advogado, ser médico, ser isso, aquilo. Mas por quê? Porque ganha bem. É isso aí. Ninguém tem sonho nenhum de fazer alguma coisa. O cara quer quer ganhar dinheiro. A maioria escolheu pela grana. O cara quer ganhar dinheiro para não passar a necessidade que os pais passavam. É isso aí. O cara olha para trás. A maioria vem, então, de grandes dificuldades. E assim, e mesmo no Brasil, a gente precisa entender que nós vivemos um período muito complicado. Né? A gente tem inflação de 80% ao ano. O pessoal, o dinheiro da geração X assistiu como criança e adolescente, o dinheiro sendo trocado. Então, assim, a nota que era lançada hoje, que valia assim, que seria o equivalente a R$100,
passado 9 meses, não valia nada. O cara ia comprar bala com o dinheiro, com a nota que mais valia. Aí o governo carimbava, agora é cruzado novo e tal. Então, assim, esse mundo louco, então a geração X busca segurança. Por falar em dinheiro, em economia, olha só, agora nós temos uma próxima geração, Ariel, que nasceu depois dos anos 80 e que chegou à juventude em meados dos anos 2000. A gente vai chamar eles de geração Y. Certo. Esses caras, eles pegam uma transformação do Brasil e um boom, um crescimento econômico com plano real, o pessoal tendo mais, o dinheiro tem mais poder aquisitivo, eles já têm mais acesso a coisas que a gente não tinha. Como é que isso modifica essa próxima geração, que é a Y? A Y agora, ó, é uma geração, primeiro, que é de oportunidade, né? Porque, olha só, essa galera da Y pega um Brasil com plano real, a partir de 94. Então agora dava para você planejar e juntar uma grana. É uma geração também que havia um crescimento represado no Brasil de muito tempo. O cara começa a ter acesso à universidade, porque tem dinheiro para pagar. Né? Então, assim, os pais da X, mérito deles, guardaram grana. E agora podiam dar mais condições para essa geração. Então, eles começam a ter uma série de oportunidades. Agora, a Y, diferente da X, eles já começam a escolher um trabalho mais ideológico. Eles falam, não, eu não quero só ganhar dinheiro. Eu vou fazer porque eu gosto. E outro detalhe, os caras da Y são filhos de pais separados. A gente da X focou no trabalho e abandonamos a família. Então era assim, ó, o chefe chegava e falava assim, você pode ficar até meia-noite? Cara, o cara tinha compromisso com a família, ele tinha marcado com o filho. Só que o compromisso com o trabalho vinha primeiro, ganhar dinheiro vinha primeiro. Ele falou, não, fico. Então assim, a Y sabe que focar na carreira em detrimento da família é ruim. Então eles começam a mudar. E a Y é aquele funcionário que ele fala assim, não, meu horário é 6 horas, eu estou indo embora. E não significa que ele não é comprometido. Ele só tem outros valores. Então isso é uma mudança gigantesca, né? Então olha que legal, vamos pegar no clube, para a gente trazer para o clube. Tá lá um cara que é da X. E ele marca com um desbravador e fala assim, olha, é o seguinte, vou te ajudar para você terminar a tua classe. Só que você tem que estar aqui 8 horas. Isso é fundamental. Então, para a geração X, marcou, tá marcado. Não existe nada no mundo que possa acontecer para desmarcar esse compromisso das 8. Eu iria, você iria. Só que aí o guri é da Y. Ou da Z, que nós nem chegamos ainda. Né? Se for da Z é pior ainda, né? Ele é da Y. Aí a mãe fala assim, filho, nós tomaremos um café da manhã em família. Momento especial. Aí na mente dele ele fala assim, não, mais importante que qualquer outra coisa é a família. Estarei com a família. E o cara da X fica louco lá com ele e fala, você não vai dar nada na vida. Porque você não cumpriu o compromisso e tal. Então, ó, são gerações diferentes, né? Então, o certo é ele ter falado para a família, gente, eu vou porque eu marquei, né? Eu concordo com isso, 100%. Mas a forma como eu vejo o mundo, como eu encaro os requisitos, como eu encaro os desafios da vida, faz diferença pela forma como eu fui criado e o tempo e essas circunstâncias. Boa. Então vamos lá, olha só. Geração Z, agora a geração que todo mundo tá aí falando mal dos coitados, né? Chegou a sua vez, cara. A gente vai conversar. A maioria da galera que tá com a gente essa galera que nasceu, os chamados millennials, aí, os que nasceram depois do ano 2000, galera que tá hoje com 20 e tantos anos aí e que provavelmente tá ouvindo esse curso pela primeira vez. Quais são as características desses aí, os millennials, né? Tá, então, primeira. Será que eles são de todo mal, assim? Não, eles têm qualidades mais nobres que a gente. Nem todas, né? Por exemplo, a gente era linear, uma coisa só de cada vez. A galera da Z, não. Eles estudam ouvindo música, né? Eles mexem no celular enquanto estão assistindo uma série, né? E de multitarefa. Fato, agora, olha só que legal na igreja ou no clube. Eu estou dando uma instrução. Eu convidei um palestrante, baby boomer, para falar. Então, esse cara veio aqui e ele fala, bom, eu vim, dediquei meu tempo, então eu quero ser ouvido pela galera, né? Então, ele está esperando. Já a galera da geração Z, eles querem assistir a instrução mexendo no celular, conferindo o que o cara fala e mexendo de coisas aleatórias. E, de fato, eles estão acostumados a fazer mais do que uma coisa. Então, você começa a ter o conflito de gerações. Outra coisa da Z, para eles perguntam para X, você quer comprar uma casa, aí tal, ou se aluga e viajar? O cara da X, ele compra a casa. O cara da Z, ele aluga e viaja. O cara da Z junta dinheiro e compra um carro, nem que tem que financiar. Já o da Y vai de Uber, né? Fala, não quero ficar preso ao financiamento de um carro e tal. Então, são formas diferentes. Outra coisa, se antes lá o Baby Boomer ficava no trabalho a vida inteira,
O da Y ele quer viver experiências. Se ele tiver numa empresa e ele entende que todas as experiências que ele poderia aprender com essa empresa já foram, ele abandona essa empresa aqui e vai para a próxima. Então eles têm uma tendência de não ficar muito tempo no trabalho. Ok. E olha só para o clube, né? O que é assim, fundamental. Então, nós precisamos criar desafios e motivação e ter boas experiências no clube, senão eles também não ficarão. Olha que desafio para a gente, né? Antes o cara diz assim, com 12 anos ele fala assim, eu fico até completar guia, nada me tira do clube. Era capaz que ele ficasse mesmo, porque ele tomou um propósito. Já a Y dificilmente tomará esse propósito assim. A Y falou assim, olha, enquanto estiver vivendo essas experiências tão significativas no clube, eu ficarei. Ok. Vamos aplicar isso agora na realidade da igreja e do clube? Vamos lá? Como é que o ancião baby boomer se comportaria? Legal, né? Legal, né? Porque o diretor vai lidar com um ancião de igreja que provavelmente é um baby boomer ou um geração X. Perfeito. Vamos pegar o baby boomer. Tá, esse baby boomer, ele vai olhar para o clube, ele vai achar que tem muita irreverência, né? Porque... ele é um cara da disciplina. Não que o baby boomer não fizesse festa também. Que vamos lembrar que foram os baby boomers foram os hippies. Foram hippies e deixaram a gente pular a social. E os hippies hoje têm 70 anos, né? Sim. Ó, e olha só, a social é um negócio bem animadinho, né? Sim. Gente, qual a diferença da dança para a social? A gente teve na Europa, lá conversando com um rapaz e ele falou para mim assim, eu gosto muito lá do Brazilian Dancings. Que Brazilian Dances, cara? Não tem isso na igreja? Tem, aqui lá do bolinho sem sal, eu estava na janela, estava na lição. Então, assim, qual que era a diferença? O baby boomer era assim, agora é sério, então ele nem sorria. Os caras apareciam nas fotos sem sorrir. Sorrir era uma coisa assim, meio... Agora, eles entendiam assim que sábado de manhã era rígido, nem andou rápido, o diácono puxava a orelha. Agora, sábado à tarde, o culto jovem era uma festa. E sábado à noite tinha a festa. Então, eles separavam em campos da vida. Já o da Y, ele quer viver agora as experiências. Então, ele não quer, mesmo quando é para ser sério, ele quer levar com mais leveza a vida. Então, de fato, você pode ter um conflito de gerações aqui. Onde o ancião baby boomer olha para o clube e fala assim, eu não vejo o clube ali cumprindo o que ele deveria. Porque, para mim, tudo é na brincadeira, tudo é na festa, tudo é na risada. Né? Enquanto isso, na verdade, olha só, então, o ancião que está pregando e vê o jovem em algum momento sorrindo ou até mexendo no celular, não quer dizer que ele não está prestando atenção. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Né? E por outro lado, a gente precisa também, olhando essas duas coisas, o sermão não precisa terminar triste. Eu posso... Se eles querem ver grandes experiências, é assim que termina um sermão para a nova geração. Então, o ideal, na igreja é muito difícil isso, a gente está lutando com isso. Agora, no clube, a gente gostaria de propor diálogo entre gerações. Quando elas se conversam, aí eles se entendem. Quando eles convivem, quando se senta para conversar um baby boomer com alguém da Z ou a Y, eles acabam criando conexões. Um entende o mundo do outro. Então, se eles são de mundos diferentes, de épocas diferentes, o diálogo é a máquina do tempo, que vai fazer com que eles se compreendam. E quando o cara da Z compreender que esse cara velhão, baby boomer, ama a igreja e leva as coisas a sério e tem amor pelo clube grandioso... E a gente só tem igreja porque esse cara lá atrás construiu a igreja. Exatamente. Quando se entende isso, por isso que no clube a gente estuda a nossa história, os nossos pioneiros. A gente quer dar referência para eles. Aí tudo fica mais fácil. Porque a gente acaba criando conexões. E outra, vou repetir, eles são nossos filhos, eles são nossos alunos da escola, eles são nossos netos. Eles não vieram do nada, né? Então, o que eles têm de bom, foi nós que ensinamos. O que eles têm de complicado, foi nós que ensinamos errado. Se tem um culpado, não pode culpar a geração atual, eles são frutos de um momento, né? Boa, vamos imaginar outra situação. O desbravador deu problema lá, deu um surto no desbravador, porque é o seguinte, a galera foi investida, ganhou uma insígnia, alguma coisa, mas ele não foi porque faltou um requisito. Entendi. E o diretor dele lá, o regional dele lá não aprovou porque é um regional da geração X, que é sistema mérito e recompensa. Se não merece, não ganha. E aí vem a mãe da geração Y para bater boca. Como é que seria isso aí? Cara,
Cara, que cena boa. E assim, que acontece todo dia, tá? É uma cena que acontece todo dia. Pode ter certeza que ela acontece constantemente. Ela veio Né? para defender o filho. Exatamente. Aí é aquela história de que todo mundo deveria ganhar, né? Que é normal hoje e tal, né? Vamos fazer troféu para todo mundo, né? Eu vivi uma experiência muito legal, que faz parte das lendas das minhas histórias. Quem trabalha comigo há tempo sabe que no meu primeiro Aventuri teve uma mãe que estava assim surtada porque o filho não tinha ganhado. E eu expliquei para ela, tentei assim, fui paciente, até o momento que eu perco a calma e eu falo assim, secretária, por favor, traga um troféu e entrega para essa mãe aí e tal. Aí os caras aplaudem e ela sai brava, assim. Então, assim, não agi corretamente, eu devia ter tido um pouquinho mais de paciência, mas olha só, o que acontece é o seguinte, de fato, para quem é das antigas, né, só vai ganhar quem merece. E agora tem uma outra visão, né? Então, a gente precisa equilibrar esses dois quadros, né? A gente precisa equilibrar esses dois quadros, porque, de fato, se todo mundo ganha, perde o sabor daquele item, né? Se todo mundo tem, né? Aquilo não deixa de ser desejado. A experiência que a geração Z ou Y iria viver recebendo algo que ninguém tem porque fez algo que os outros não fizeram, ele perde, né? Então, por isso que eu falei que no clube, a gente precisa aproveitar as oportunidades com as novas gerações para passar as boas coisas, para que entre o que eles vão escolher para romper e para continuar, que eles escolham as boas coisas. E ó, a meritocracia ela é bíblica, né? Uhum. Ela é bíblica. Paulo fala assim, quem não trabalha, que não coma. Né? Uhum. É evidente que ele não está falando de pessoas que não podiam trabalhar, está falando de pessoas que tinham condições e não trabalhavam. Então, Deus dá algumas coisas a todos. O sol vem sobre bons e maus. Já tem bênçãos para quem é fiel a Deus de fato, inclusive nos seus recursos, né? Então, existem bênçãos específicas para esse grupo, né? Então, são princípios que a gente pode ensinar, mas olha, a gente vai viver no clube esse dilema aí, né? Onde, não, meu filho tem que ganhar também, senão, olha, ele vai ficar com trauma, ele vai ficar triste. Né? Eu e minha esposa, a gente estava assistindo uma série aí, terminamos há poucos dias. É uma série que até essa aqui dá para recomendar, passa assim uma outra coisinha que talvez não é da nossa filosofia, mas essa aí, como dizia o outro, assim, é aquele tipo de série vegetariana, assim, passa no critério. Passa no critério, né? E a gente estava assistindo The Middle, não sei quantos já assistiram. Não assisti essa. Boa, The Middle? Boa. Ela retrata a história de uma família de classe média baixa nos Estados Unidos, os REC, e aí eles são um casal com 3 filhos. Uhum. E é muito interessante que tem uma criança, que é o menor, que é uma criança que tem ali umas situações de inclusão e tal, ele é diferentão, talvez assim, até com algumas características autistas e tal, e ele é muito, muito interessante, e é uma comédia. Uhum. E aí tem a menina, que é a filha do meio, é a minha personagem preferida, porque ela nunca perde alegria por nada, ela passa a série inteira, assim, a cada ano que ela tá na escola, ela tenta entrar para algum time de basquete, time disso, torcida organizada, só que ela é desastrada como adolescente, que nós vamos falar disso já, ela tá naquela fase que ela é desastrada, ela fracassa em tudo, ela não consegue ser selecionada em nada. Só que no final do ano ela convida os pais assim, eu vou ganhar um troféu pela primeira vez, que o irmão dela mais velho é campeão de futebol, de basquete, tem um monte de troféu. Mas pela primeira vez eu vou ganhar um troféu. E ela convida os pais, vão de gala, tal, para um jantar da escola, tá todos os alunos e tal. E aí começa as premiações. E aí tem assim, o aluno mais legal, o aluno não sei o quê. E quando chega a vez dela, chamam ela e dizem assim, queremos chamar aqui a Su, vai ganhar o troféu por pontualidade, nunca se atrasou para chegar nela. E aí ela vai assim, deslumbrada e tal. Daí o pai dela, que é um geração X, que era um cara austero à competição, olha pra mãe dela, pra esposa dele, e diz assim, mas como assim? A nossa filha tá ganhando um troféu por chegar pontual? Aí a mãe dela assim, claro, veja que importante. Como é importante? Você tá ganhando um troféu pra fazer a obrigação dela? Isso não é destaque em nada. Eu sou do tempo que o cara tinha que ser bom em alguma coisa pra ganhar um troféu e poucos ganhavam. Isso obrigava a gente a ser bom. E aí ele fica ali nervoso e tal. Quando ela chega com o troféu assim, vibrando, ele diz assim, parabéns, minha filha. Porque ela se realizou por ganhar aquele troféu. Então esse é um retrato. Esse é um retrato da completa diferença. Quando eu era desbravador, um cara ganhava uma medalha lá e tava tudo certo. Sim. Os outros saíam quietos ali, pensando em voltar o ano que vem. Era muito comum ter premiações para um só. Sim, o cara ganhava um troféu, uma medalha, saía
o resto da galera saía quieto, tinha que dar parabéns pro cara que ganhou, parabéns, tinha que exercer ali o cavalheirismo, ali, o espírito esportivo, e voltava quieto, e o diretor dizia assim, ano que vem nós voltamos, e ano que vem nós vamos fazer melhor, e ano que vem nós vamos ganhar desse É cara. isso aí. Era meio que assim a coisa. Hoje, a gente já tem uma outra pegada, porque isso aí, realmente... Você quer ver uma coisa que eu não faço mais, pastor Ariel? Eu fiz os últimos, me arrependi amargamente. Não sei se você vai fazer outros no futuro aí em Camporis. Eu decidi que eu não faço mais. Por quê? Porque me incomodei muito com os pais. Cheguei num ponto que eu disse, não concurso de música. Não faço mais. Você me pergunta por que você não vai? Não faço mais por causa dos pais. Sim. E por mais que você coloque regra que o pai não pode vir reclamar e tal, Sim. tem que ser o diretor, mas não tem como. E eu não tô aqui condenando eles, porque existem fatores que mudaram. Por exemplo, hoje, as redes sociais e a maneira como os adolescentes se expõem nas redes sociais, agora vamos entrar na última geração aqui, que é os que nasceram aí talvez de uns 10 anos para cá, Sim. 15 anos para cá, estão nessa fase entre 10 e 15 anos. O nível de exposição que eles sofrem nas redes sociais e a maneira como eles se tratam ou são tratados, eu acho pior do que o bullying que a gente sofria ao vivo no meio da galera. Porque, tipo assim, no meio da galera ao vivo, você sofria o bullying, mas ninguém era poupado. Era pra todo mundo. Era pra todo mundo. E você criava uma casca. Hoje não, cara. Eu vejo a gurizada, ela sofre um bullying nas redes sociais. O cara fica ali e não tem como se defender. Porque ele não tem alcance de se defender. Sim, é um bullying diferente, porque de fato ele se sente, ele não tem pra onde correr, por quem reclamar. Os pais não têm o mesmo, nem sabem com a rede social dele, então ele não tem com quem dividir. Né? Outra coisa, eles têm poucas interações, eles são bons nos relacionamentos virtuais, bom para digitar, bom para mandar um áudio, mas ruins para as interações interpessoais. Né? Tem uma história bonita que aconteceu ali em Curitiba, de uma menina que ela faz o apelo para a mãe dela deixar ela batizar, ela não conseguiu falar com a mãe, ela vai, e a mãe fala não vai, e ela desiste. Aí ela vai pro quarto, tranca a porta e manda um áudio. Cara, no áudio a desenvoltura dela é muito maior. Então, de fato, eles têm um outro contexto. E assim, a gente super protegeu. Cada geração que foi seguindo foi super protegido. Deveria ser responsabilidade dos pais, da igreja, da família, ensinar a perder e a ganhar. A gente não sabe, a nossa geração assim, não sabe ganhar, porque quase nunca ganha, coitado. Aí quando ganha, assim, fica fora de si, né? E às vezes se excede e não sabe perder também, né? Então, é uma geração que foi feita para empatar. Não, filho, vamos empatar. Todo mundo ganhou. Mas tinha 3 mil, como é que todo mundo ganhou? É a geração para ganhar o troféu de chegar pontual. Exatamente. Então, assim... que é meramente obrigação. Então, no clube, a gente não vai desistir. Nós queremos continuar ensinando o ganhar e o perder. É claro que nós não vamos ser insensível. Vamos respeitar as diferenças, né, no contexto. Mas esse é o ponto. A gente dentro desse contexto ali, a gente precisa desafiá-los. E, como eu falei, olha só. Olha a diferença da geração anterior. Com 18, o camarada já botava o pé no mundo. Hoje não é incomum encontrar alguém que tem 30 e poucos anos e está morando com Legal. Com aproveita os pais, aqui, pastor, né? e fala um pouquinho sobre esse término tardio da adolescência. Perfeito. Antes a gente olhava assim um adolescente terminando aí talvez 16 para 17 anos, sei lá. Mas hoje a coisa pode ir mais longe. Com toda certeza. Então olha só. Hoje, você tem um menino aí que ele tem 15 anos, ele fala inglês, ele está pronto para passar medicina, ele toca instrumentos musicais, ele faz escolinha de futebol, ele, além disso, ele é um camarada assim que tem N cursos e tal, né? Só que ele nunca foi sozinho fazer uma compra no mercado. Então, assim, é surreal. Então, há uma super proteção. Se havia uma geração que o filho ficava na rua até tarde, solto, agora tem uma geração que tem dificuldades em algumas áreas da vida. Então, ele está pronto para dar a volta ao mundo, mas ele não deu a volta na quadra sozinho, né? Então, esse vai vir para o clube, né? Então, o que está acontecendo hoje, por isso que o clube esticou um pouquinho agora, a gente está recebendo em casos especiais com 16 e 17, né? Mesmo não batizado ainda, dá-se um tempo ainda para que ele possa tomar decisão. Quando bate 18, tem adolescente ainda.
E com longo período ainda, mas assim, aí é uma questão legal, né? Que é muito aquele caso da gurizada do Desbrava Mais, né? O cara tava no clube, ele fez as classes bíblicas, mas ele chega ali aos 16 anos e ele não tem autonomia para tomar decisão pelo batismo. Exatamente. Às vezes o pai não deixa e o cara, né? Uhum. E aí a gente pode segurá-lo um pouquinho mais Exatamente. até 18. Segura. Quando chega aos 18, é uma questão legal, que aí tem que ter responsabilidade. E 18, aí não há nenhuma negociação, nenhuma abertura, né? Uhum. Aí 18 é camisa branca e líder, ou não pode participar do clube, né? Não pode participar do... Mas a gente entende, então, que a gente sempre brinca aquela história que a pessoa acorda e fala, mãe, hoje eu não vou no clube, mãe, eu tô triste, tem bullying comigo, eles não gostam de mim. Daí a mãe anima, fala, filho, eles gostam de você, vai lá, filho, você é importante e tal. Tá bom, mamãe, cadê meu lenço? Faz aquele ovinho com gema mole, mamãe, que só a senhora sabe fazer e tal. Aí a mãe prepara, ele põe o lenço dele, daí ele fala, não vou, hoje eu não vou, eu desisti. Filho, vai lá, já é quase 9 horas, você é o diretor do clube, né? Então, na verdade, é um contexto, né? Não, Onde surpreende, né? Porque eles estão demorando mais para tomar essas decisões. Uhum. Agora, então, o clube é um paraíso para isso. Ou seja, um lugar seguro para eles terem autonomia, tomar decisão, para ele virar o capitão, para ele virar o secretário, para que ele busque conquistas, para que ele... Então, assim, naquele contexto onde o clube é para superação, para amizade e para aventura, é um lugar seguro para dar autonomia para os filhos. Você me lembrou um caso que eu tenho encontrado muito por aí, e conversando com os colegas que são diretores de outros campos, a mesma coisa. A gente vê muito hoje a gurizada aí com 14 anos, que larga o clube, aí você tenta descobrir, e quando você chega no coração e o cara abre o coração, ele fala assim, não tô indo mais porque, sabe o que é? Eu não consegui terminar umas classes, e aí eu não vou conseguir terminar tudo mesmo e tal, e não. Cara, e interessante, na nossa época, quando a gente tinha essa idade aí, 14 anos, não era todo mundo que fazia as classes e chegava líder e tal. Não, tinha gurizada que fazia amigo, gatos, cães, ficava ali no máximo a ter especialidade de cactos, mas esse cara ficava no clube até. Exatamente. Por quê? Porque a broderagem, os amigos, o contexto, gostava do clube. O cara não era lá aquele desbravador exemplar em tudo, entendeu? Mas o cara ficava ali, os líderes puxavam, pô, tem que fazer as classes e tal. E mesmo que o cara não ficasse, o cara aguentava o rojão e dizia assim, não, eu vou ficar aí, é tudo festa, alegria, tô com meus amigos e tal. Hoje, eu vejo a gurizada assim, o diretor chegou, botou a pressãozinha assim, temos que terminar as classes. Não vou mais. Não vou mais porque eu não vou conseguir terminar. É muita coisa. Eu não consigo fazer, então não vou. Então você veja a diferença que a gente já vive. Exatamente. Né? Então, olha, é missão da igreja, da sociedade, da família e do clube, a gente de fato, entendendo que eles vão escolher coisas para ruptura e para continuidade, que a gente ensine princípios que vêm da palavra de Deus, né? E assim, e agora então eu falo para você pai que está assistindo, né? O teu filho tem que estar no clube. Tem que estar no clube. Por quê? São poucos lugares que você vai ter condições de deixar teu filho, que ele pode ir sozinho, que ele vai enfrentar desafios, que ele vai, assim, dentro de um ambiente de respeito, cuidado, ele vai ser desafiado para o crescimento. Ele vai ser desafiado a superar os seus limites. Então, eu diria que hoje o clube é fundamental. Na nossa época, a gente tinha aventuras, entre aspas, né? A gente subia em árvore, a gente ia nadar no rio e tinha situações, né? Passava o dia com os amigos. Hoje, alguns, não fosse o clube, passariam a semana na escola ou no seu próprio quarto. Legal. Vamos para a última parte. Aí no manual você tem ali uma seção logo no início do manual administrativo que fala sobre as idades dos desbravadores. E eu quero conversar agora com o pastor Ariel. É na página 35 aqui. Isso, né? Você pode pegar Desenvolvimento do juvenil, de 9 a 10, depois de 10 a 11, e depois dos 12 aos 14 e 15 em diante. Vamos separar aqui em 3 blocos, 10 a 12 mais ou menos, 13 a 15... E aí, depois de 15 até os 17, 18, vamos tentar definir aqui as diferenças entre os meninos e as meninas e as diferenças entre essas idades, para que você que é diretor ou associado ou conselheiro possa saber como lidar. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um assunto aqui polêmico, que tem a ver com namoro. Então, olha só. Quando é um campo de jovens, a gente incentiva, tem palestras sobre namoro, deixa o rapaz pedir a menina em casamento.
todo Campuri que a gente faz tem essa história, né? Chega lá um guri e fala assim, quero pedir ela em casamento e tal. Normalmente no Desbravadores a gente não deixa, né? A gente não deixa, né? Por quê? Porque não é o momento, não é o momento. Eu vou ter diferentes idades. Agora, já para os jovens, que é a galera de 16 para cima, aí é o momento de encontrar alguém legal e tal, e o namoro é incentivado. No clube, não, né? E olha só, uma dica importante para você falar no clube. Público-alvo. Se você vende roupa e quer vender para rico, a tua loja tem que ser de uma forma. O teu produto é de uma forma. Se quer vender para pobre, é outra forma. Para classe média, é outra forma. Se é um produto popular, você coloca aquela gôndola para fora, assim, cheia de peça íntima e tal. Seu bota clube do balaião, né? Sim. Você coloca um cara na frente, assim, dizendo, ó, hoje, mulher bonita não paga, mas não leva e tal, setor das calças, tal. Então, assim, o cara fica fazendo aquele barulho. O rico passa, ele vai do outro lado da rua. Falando, isso aí não é coisa pra mim. O rico é assim, ó, é uma vitrine chique, escrito assim, 30% off e tal. O pobre não entra, ele fica com medo. Ele fala, se eu abrir aquela porta, eu não tenho dinheiro como é pra que pagar. seria a inscrição? Como é que seria o clube de pobre? Assim, o clube de pobre bota um cara com megafone na frente ali do clube clube de pobre pode ser hoje quem quiser não precisa pagar a inscrição, mas também não vai pro Campuri. Poderia ser tipo o carro da pamonha, dizendo assim, está passando na sua rua o carro do clube e tal. Aventura, superação. Então, assim, né, daria certo. Então, qual que é o contexto? Agora, por que eu tô falando do público-alvo, né? A gente tem que cuidar do pobre, os caras vão cancelar a gente. Hein? Falando, não, desbravador é pra pobre, os caras são pobres também, fica zoando. Então, olha só, não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando o seguinte, o clube é para meninos, meninas, pra gurizada, de 10 a 15, com uma exceçãozinha para alguns para até 17. Então, assim, não é para fazer um clube de criança, ok? E também não é fazer coisa para jovem. Ou seja, se eu sei que esse pessoal de 10 a 12 anos, eles estão numa fase ali onde o corpo não está formado ainda, nem dos meninos, nem das meninas. Né? Eles estão numa fase interessante ali, onde as meninas estão próximas de dar aquele salto, né? Onde elas já começam a tornar mulheres. E a gurizada ainda continua na mesma. Onde as meninas estão gritando uma com a outra. E os meninos estão se empurrando e soqueando, né? Então, esse é o quadro. Então vamos lá, esquece essa conversa aí de clube de pobre, que foi uma piada que tem a ver com os nossos próprios clubes e com nós que fomos de clubes mais humildes. E agora foca nisso aqui, é importante. Então, o clube ele tem que ter um desenho para diferentes idades. Ok, olha aí. Por isso que quando você olha para o programa do clube, tem cartões, e um cartão é para cada idade, porque é de acordo com as realidades físicas, mentais e sociais daquela idade. Então vamos caracterizar aqui a primeira delas. A gurizada ali, 10 a 12. Olha só, primeiro, eles estão saindo da fase onde o pai e a mãe são heróis e estão procurando referências. Então o conselheiro, gente, vai ser fundamental. Ele tem nas mãos ali uma oportunidade. Então, o menino que olhava o pai para a mãe, que eram os mais bonitos, mais fortes, mais incríveis. Só que eles perceberam aos 8, 9, 10 que os pais não são perfeitos. Eu lembro o dia que minha filha percebeu que não era o homem mais alto do mundo. Isso é uma coisa fácil de perceber, mas demorou para ela perceber. Então, olha só. Agora estão procurando modelo. Então, um conselheiro de Deus que ama o clube, que leva as coisas a sério, que sabe brincar e também falar sério, ele tem um impacto profundo na vida desse menino, dessa menina. Então ele olha para modelos, são os chamados heróis. Exatamente. Olha só, um gancho aqui. Quando você olha para o programa do clube, que tem ali os cartões correspondentes a essa idade são amigo, companheiro, pesquisador. Você vai notar que o programa de amigo a pesquisador é basicamente ele observar coisas, observar e participar junto, mas com pouco envolvimento. Por exemplo, se você pegar a sessão ali de envolvimento com a comunidade, serviço aos outros que tem nesses cartões, o garoto, a menina, ele vai acompanhar a unidade, acompanhar o clube numa visita ao asilo, numa ação comunitária. Ele não vai fazer muita coisa. O papel dele é mais observar e ajudar naquilo que for facinho para ele. Se você pegar as especialidades desse grupo aí, dessa idade, você vai ver que são especialidades fáceis e alcançáveis.
Então, por exemplo, acampamento básico, acampamento 1, aprender a montar barraca, as coisas bem básicas, em que ele vai observar o modelo dele, que é o líder, certo, professor? Sim. Então ele vai observar o modelo que é o líder. E quando você olha, por exemplo, especialidades da natureza, olha só as especialidades da natureza nessa fase. Cães, gatos, aves domésticas. O que tem de comum? Cactos, O insetos. que tem de comum nisso aí? São coisas que ele domina. São Uhum. animais domésticos. Sim. Depois, grupos genéricos meio próximos dele, assim, tipo mamíferos e tal. Uhum. São coisas do domínio, são coisas fáceis. A maioria delas são por observação. A maioria delas são, no máximo, uma participação que ele está junto, acompanhado com alguém que vai lhe dar segurança. Ele gosta de competição. Uhum. Inclusive, eles competem, meninos e meninas, constantemente. Isso pode ser explorado, assim, com cuidado, né? A competição é o temperinho que você pode colocar. Mas ele tem que ser protegido, porque ele está ainda em formação. E olha só, tem uma diferença gigantesca entre um guri de 10 ou de 15, que estão juntos no clube. Então, eu vou medir aí como é que eu coloco a competição para que todo mundo se sinta valorizado, os desafios que ao alcance da mão e tal. Então, é basicamente essa. Eles amam coleções nessa época. Né? Exato. Então, assim, exato. Eu vou ter que entender, então, essa idade, e aí eu vou trazer um encantamento. Gente, é um crime o clube que faz tudo na classe de amigo. Porque aquilo que vai trazer um grande encantamento pro de 10, como uma coleção de alguma coisa... É uma chatice pro outro. É uma chatice pro outro. É uma chatice pro outro. Né? Certo, muito bom. Outra coisa aqui, ó, que essa idade que o pastor Ariel falou aqui tem de vantagem, eles vão ter algumas desvantagens pros maiores, né? O maior corre mais, tem mais resistência e tudo mais e tal. Só que tem um detalhe. A meninada de 10 a 12 tem uma memória de ouro. Sim. Não é, pastor Ariel? Como é que é a memória dessa gurizada? Essa memória é incrível. É uma época, de fato, para decorar textos, coisas e tal. Eles são... E outra, eles pagam o preço ali, né? Que eles se encantam, né? Então, é a época de guardar, inclusive, para sempre. Alguns itens vão ficar na memória para sempre, se vocês aprenderem ali naquele momento. Muito bom. Sobretudo das coisas espirituais. Né? Muito bom. Vamos lá. O próximo grupo aí, 13 a 15 anos. Isso. Agora começa uma fase interessante, onde as meninas passam a ser interessantes. Se antes era uma competição, e as meninas eram assim, tipo, rivais das brincadeiras saudáveis, agora não. Agora, as meninas dos 13 aos 15 já de fato se desenvolvem mais, elas têm um salto. Antes dos meninos, é normal ver às vezes a menina, eles eram do mesmo tamanho, agora a menina de 13, né, já é uma moça. Já é uma moça, e ele ainda brinca de Hot Wheels. Exatamente, ainda está trazendo os carrinhos ali. Agora sim, começa a surgir as primeiras interações, assim, não tem problema no clube a pessoa ter o crush ali, né? Gostar do outro e tal, e ter aquela tensão, assim, romântica, né? Mas o clube não tem namoro, né? Então mas essa tensão ali faz parte, essa tensão faz parte. É uma época complicada para a liderança também, porque agora, olha só, eles querem se firmar. Quem sou eu? E desafiam a autoridade, desafiam limites, começam a ficar num contexto. Há uma explosão de hormônios. Outra coisa, a gente tem que cuidar com as competições e coisas, porque eles não têm um crescimento uniforme. Então, cresce primeiro o pé, cresce a mão, né? Eles começam a ficar um pouco desengonçados, dependendo do contexto. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, e aí a gente volta ao ponto, né? As classes preparadas para eles têm tudo a ver com essa fase, com essa idade, com esse contexto, né? As competições propostas. Então, é uma fase, então, onde os amigos são mais importantes que os pais e mais importantes que os líderes. Acho que esse é o ponto de virada aqui, né? Aquela fase do encantamento. Então, ó, se na época de aventureiros, até os 9, 10 anos, eu sou encantado pela minha família, pelos meus pais, agora eu procuro modelos. Por isso que dá livros para eles lerem, assim, Leo Halliwell, tal, e heróis. Então, a gente quer formar isso ali. Agora, o grupo de amigos, ele é mais importante do que os pais, às vezes. A opinião dos amigos. E se ele tem um bom grupo de amigos, é mais fácil ele ficar ali no clube, né? Porque esse grupo ali que ele vai se formando no clube é fundamental. É fundamental. É uma fase, então, que estão dispostos a experimentar novos desafios, seja se tornar um pregador, atendendo um convite para pregar num campuri, ou num evento, ou um convite para algo proibido, né? Então é uma fase, assim, bem complexa. E, gente, é normal, tá? O desafio, o enfrentamento, eles estão se posicionando, né? Quem sou eu? Voltando naquela esquema que cada geração é ruptura e continuidade,
eles também começam a questionar os valores, né? Fala, tá, mas será que eu sou realmente dessa igreja adventista ou de outra igreja que ele participa porque eu creio assim ou é coisa dos meus pais? Né? Quais são os motivos? Então, no clube a gente coloca mais conteúdo para ele entender a ele mesmo, ao mundo que ele vive, as circunstâncias, né? Então, é uma fase e assim, gente, é normal, tá? É normal que eles enfrentem de vez em quando a liderança. E aí é hora de a gente ter sabedoria e paciência para motivá-los. E né? tem uns rompantes emocionais, né? Típico dessa idade, assim, por causa dos hormônios, né? É uma explosão Então, hormonal. tipo, mau humor sem nenhum motivo, né? Exatamente. O cara acorda assim, ninguém fez nada, mas o cara tá com aquele ranço, né? Como a gente costuma dizer. Ao mesmo tempo, de vez em quando você vê, isso acontece muito com as meninas, né? Estão ali o grupinho das meninas, daí tem aquela explosão, aquela crise de riso, assim, rim. Você não sabe nem do que estão rindo, daí a pouco estão chorando. É isso aí. Ó, e olha só, tem alguns líderes do clube que eles têm dificuldade com essa faixa etária. Porque, do nada, aquele menino bonitinho e tal, fofinho e tal, né? Todo assim, cheio de características mais infantis, agora tá com uma voz mais forte. Surgiu aquela barba assim, 4 fios aqui, 3 fios ali e tal, mas ele já tá colocando... Você aprendi uma com os brother aí do meu filho aí, a galera. Eu disse assim, e esses bigodinhos aí da gurizada? Os guri me ensinaram assim, seu bigodinho de carroceiro. Ah, é? Por que não sei? Pergunte aí pra gurizada, que eu não faço ideia. Então, assim, aí o líder olha e fala assim, puxa, cadê aquele desbravador que tudo que eu falava ele aceitava, que era dócil, outra, é natural que alguns comportamentos eles sejam assim meio levados a extremo. Então, alguns ficam muito tímidos, mesmo que antes eram bem falantes, mais retraídos, outros querem aparecer e tal, né, que querem, assim, tá no centro das atenções ali, né? Tem um outro grupo que se volta assim para alguns hobbies, algumas coisas. Então, é normal dessa idade. E a gente precisa entender o que é da idade, e vai passar rapidamente, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha só, se o meu filho derruba um copo na mesa, isso não é uma coisa para brigar com o filho. Ele não vai ter 18 anos derrubando copo. Isso é um acidente, né? Tem a ver com acidentes da... A não ser que você seja um geração X como nós e o pai seja um baby boomer. Daí, aí pode acontecer. Esse copo aí, cara. Aí pode acontecer. Então, assim, ele vai... Então, olha só, tem coisas que o simples desenvolvimento da vida vai modificar. Então, o que eu tenho que corrigir? Aquilo que é pecado. Aquilo que pode causar um prejuízo para ele no futuro. Então, assim, por exemplo, uma criança riscando a parede. Isso aí não precisa brigar com ela, é só orientar que ali no lugar para escrever, dê papel para ela poder rabiscar. É diferente de um menino pichando Então, esse é o contexto. Então, assim, observe quais são as características que são problemas de caráter, que precisam ser corrigidos, e outros faz parte da idade. Que vão desaparecer, assim, né? E aí o líder tem que ter paciência, né? É só lembrar do teu tempo. Né? Que normalmente vão desaparecer. E aí eu volto de novo à importância da pessoa estar no clube, né? É um local importante para passar por essa tempestade que é a adolescência, de hormônios, de crescimento, de coisas boas também, né? Mas protegido, junto com amigos, em um lugar onde tem valores e tal. O meio nessa época ele é muito importante. Se o teu filho estiver com um grupo de más amizades, de pessoas ruins nesse período, a chance dele enveredar para um caminho, para deixar os caminhos de Deus e escolher o caminho ruim é muito fácil. Vou fazer uma pergunta e eu vou dar um recadinho aqui, daí já volto aqui na pergunta. Pastor Ariel, nessa fase, 10 a 15, ou vamos pegar aí pelo menos 12 a 15, o garoto, a menina, eles querem ver o pai chegando no clube, chegando no acampamento e tal. Já volto aí. Então, galera, olha só, é muito importante você visualizar. Quando ele chegou entre 13 e 15 anos, cartão de pioneiro, excursionista, cartão de guia, eles têm uma modificação. Se antes a participação era meio ele indo e vendo os outros fazer e participando junto ali meio como um assessor, observador e tudo mais, agora, progressivamente, ele participa de coisas em grupo com os seus amigos, porque o foco dele agora são os amigos. Antes era o líder, agora o foco são os amigos. Então, atividades comunitárias, atividades missionárias
é junto com os amigos. As especialidades que eles vão desenvolver não é mais sozinho, é junto com os amigos. Uma especialidade de acampamento ele faz junto com a unidade, com o grupo, com os amigos, com a broderagem, com os parceiros dele, com os caras que ele gosta. Porque ele não vai se movimentar se não for junto com o grupo de amigos dele. Então, tudo mudou. As especialidades, gradualmente, elas se tornam mais difíceis. Especialidades da natureza cada vez mais complexas, acompanhando o programa escolar, ele vai estudar sobre astronomia, ele começa a ver questões maiores do universo, ele vai ver sobre criacionismo, diferença de evolução e tudo mais. As questões espirituais, ele vai passar por doutrinas mais profundas e mais complexas, até que a última que ele vai estudar quando for guia são a doutrina dos dons espirituais, que tem na classe de guia. Por quê? Porque depois a gente quer que ele aproveite um dom espiritual, se transforme num líder de igreja ou até num líder de clube. Então, quem já me viu dar aula no Asis ANC, eu dou aula sobre princípio de progressividade das classes e especialidades. Você não queima etapas, você não coloca uma classe, uma especialidade, uma atividade de 14 anos para um garoto de 10. Para ele vai ser incrível, mas quando ele chegar nos 14, ele vai ter perdido totalmente o interesse. Então, essa progressividade ela foi estudada de acordo com as características que o pastor Ariel aqui acabou de apresentar para a gente. Beleza? Vamos voltar aqui. Pastor Ariel, chegou a mãe no acampamento com um pacote assim de bolacha e tal, e diz assim, vim ver se tu não tá passando fome, meu filho, e tal, e no meio da gurizada, assim, e diz assim, vem aqui dar um beijo na mãe, tô morrendo de saudade. Ele vai detestar, ele vai detestar. Primeiro assim, se ele estiver bem envolvido no que ele tá fazendo, ele vai, assim, vai ficar constrangido, ele não quer nem ir abraçar a mãe. Uhum. Acontece. Então, eu falo, puxa, fomos lá, né? Tentei lá abraçar meu filho, ele nem me deu bola, né? Nem me deu bola. Então, né? diretor, isso aqui já é um esquema que você tem que combinar com os pais, você tem que alertar eles que isso faz parte. Ele, no clube, ele quer estar fora do alcance dos pais, porque tem essa fase da idade dos amigos, do quem sabe ele começa a olhar para a questão de namoro, ele não quer que o pai esteja por ali. O clube é um lugar acompanhado e seguro, onde ele começa a dar um passo fora do ninho de casa. Uhum. E aí, se você vai lá, você pode comprometer ele, ficar envergonhado e talvez, né? Tanto que no Aventureiro a gente faz questão de ter a família, tem a rede familiar. Exato. E nos Bravadores faz questão que não tenha. Exato. E inclusive você que de teoria, teu filho participa, você tem que tomar cuidado para que você dê essa autonomia para ele ali, senão... E esse é um apelo para você que é pai, você era aventureiro, você cuidou do seu clube nos aventureiros, aí ele se formou, foi para os Bravadores, agora ele tá ali com 10, 12 anos, você diz assim, vou acompanhar, e você saiu do clube de aventureiros, tá errado, aceite o apelo e volte para os aventureiros, é lá que nós estamos precisando de você, porque nós precisamos de líderes que já criaram seus filhos ali, são experientes, deem continuidade à liderança de aventureiros, seu lugar é lá, você não vai acompanhar os seus filhos, aqui eles precisam caminhar sozinhos. Tá bom? Perfeito. Eu acho que a gente precisa dar o pulo agora para a última etapa, que aí assim, é uma etapa assim complexa, que agora, como nós temos o clube, a galera de 16, 17, 18, aí assim, alguns, como hoje o desenvolvimento tá lento, vão estar crianções brincando ali e tal, pouco problema. Mas tem outros que já vão estar numa outra fase. Vamos lá, pastor, queria fechar com esse último bloco, queria que você falasse um pouquinho, porque muitos desses eles estão no papel de conselheiros. Okay. E às vezes o conselheiro não devolve aquilo que nós estamos esperando, né, do conselheiro. E o conselheiro, de repente, tem atitudes muito adolescentes, muito infantis, que a gente fica até com medo se ele tem a capacidade para liderar uma unidade como se ele fosse o adulto daquela unidade. Fala um pouquinho sobre essa questão dos 16 em diante, talvez 16 a 25 aí, se poderíamos. Perfeito. Vamos colocar, lá. Então, né? Primeiro, só um toquinho dos Brava Mais. Brava Mais é aquele que estão não batizado, não adventista, não pode ser líder. Uhum. Mas a gente deu uma chance para ele ficar um tempo a mais no clube. Uhum. Mas ele está no clube para servir. Então, ele pode servir fazendo classes, fazendo atividades, mas assim, ele está ali à disposição para salvação e serviço. Para salvação, ele não está salvo ainda, nem ele não toma decisão. Então, ele não está maduro para ser esse agente, mas ele pode participar indiretamente e do serviço diretamente. Essa é a função dele. Já a função dessa galera aqui, muitos inclusive, são a maioria da liderança hoje, talvez seja desse grupo Informação aí, né? Esse grupo eu faço um apelo para vocês. Olha, amigo para bagunça, ele já tem, tá? Ele já tem um amigo para bagunçar e para
para apoiar alguma coisa que ele fez. O que ele precisa é de alguém para assim, brincar na hora de brincar, mas também fale sério. Alguém que fala assim, olha, esse caminho aqui não é legal. Alguém que te possa dar esse conselho. Então, esse é o desafio. Ah, então, ó, quem sabe alguém que está me ouvindo aí que tem 17, 18 anos, falou assim, então eu não tenho a mínima condição de ser esse conselheiro, vou entregar o cargo. Não. O meu apelo para você é diferente. Peça a Deus para te conceder sabedoria para que você possa se tornar essa pessoa, né? Então, nós não temos pessoas perfeitas em nenhuma área do clube. Nós, como departamentais, não somos perfeitos. Tem campos que a gente tem dificuldade, né? Então, agora, é diferente quando eu reconheço a minha limitação e aí eu busco em Deus e nas pessoas e aí Deus vai abençoar e vai fazer a diferença. Então, assim, se coloque nas mãos de Deus para ser usado por Ele, para ser bênção na vida das crianças. Você tem que entender o seguinte, olha, todo mundo quer ser feliz. Todas as pessoas do mundo estão lutando para ser feliz. Tem gente gastando muito dinheiro para ser feliz. Na Bíblia, em Mateus 22, 37 a 40, dá o segredo da felicidade. Tem a ver com amar Deus sobre todas as forças, a gente faz no clube, mas tem a ver com o nosso amor ao próximo. Então, felicidade não tem a ver com algo que eu vou encontrar sozinho. Não é um caminho de egoísmo, é um caminho de salvação e serviço. É um caminho onde eu me torno bênção para os demais. Então, você que está nessa idade, o meu desafio para você é o seguinte, olha, dentro do teu processo natural de maturidade, dentro da tua caminhada, se coloque nas mãos de Deus para você ser bênção, né? Pare de ter o foco apenas em você e olhe à sua volta como que você pode ser instrumento de Deus para abençoar. Então, aí, naturalmente, as oportunidades para ser úteis para Deus surgem, naturalmente você abençoa outra pessoa, você vê o crescimento do outro, e é isso que faz formar o líder do clube. A hora que ele percebe o seguinte, falou, puxa, eu tenho meus defeitos, eu tenho dificuldades, mas Deus me usou para apoiar naquele momento ali, para dar o abraço, para dar a palavra, para orientar o caminho, para proteger. Aí é quando ele se sente útil. Isso é felicidade, é você na mão de Deus sendo instrumento, você nas mãos do Senhor sendo instrumento para abençoar outros. Então, esse é o apelo que eu faço para aqueles que têm essa idade, que se colocam nas mãos de Deus, dentro do processo normal de desenvolvimento. Ninguém vai cobrar que o cara que tem 16, 17, né, já tem uma postura de alguém de 30, né? Então, ou seja, com as tuas características, com o teu desenvolvimento atual, com as tuas qualidades, limitações e qualidades, Deus vai te usar se você estiver disposto, né? E aí você vai ser aquele que Deus vai usar para ser o conduto de bênção ali no clube e vai ser demais. E eu repito, para esses meninos que estão chegando e meninas, um conselheiro, que é alguém de Deus, que sabe brincar e sabe a hora de apontar o caminho eterno, vai fazer muita diferença. Legal, muito bom. É isso então, meus amigos. Pastor Ariel, muito obrigado. Valeu, foi muito bom. Aqui conversamos sobre essas questões todas das características dos desbravadores nas idades mais diferentes, até na fase aí, na primeira fase de liderança. E agora você já sabe, terminou aqui, meu amigo, para você não esquecer, você escreve isso aí, faz aí pelo menos as suas anotações, as suas considerações e produz um parágrafo com a sua apreciação, dizendo o que você aprendeu, como é que você vai usar isso, o que você não sabia. Nós queremos saber isso de você. Você vai fazer um parágrafo e você vai mandar aí para o seu regional. Ele vai fazer a avaliação disso junto com todas as outras horas que você está prestando aí de assistência ao nosso curso de formação online e depois você recebe o seu certificado, o seu trunfo na conclusão deste, ok? Então, meu amigo, não perca tempo, coloque em prática, essas são ideias muito importantes. Seria imprescindível que toda a sua liderança assistisse essa aula e eu acho que é o tipo de aula que de ano em ano ela vale tanto para o CTBD, quem está começando agora, como ser revisada, revisitada por quem está fazendo o CTDA, ou seja, está fazendo a sua atualização anual, que deveria ser feito com toda a sua diretoria, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Muito obrigado aqui do MDA Connection. Obrigado, pastor Ariel. Valeu. Obrigado para todos. Que Deus abençoe e até o próximo.